lançando as redes, pescando com rede. Você quer comigo? Que hoje o pão quentinho vai te ensinar a diferença de pescar com rede da pescaria com anzol. Em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Hoje, nessa reflexão, o objetivo é fazer você entender não só a declaração de Jesus, quando ele disse: Eu vos farei pescadores de homens, mas fazer você entender a perspectiva da pesca que Jesus estava oferecendo a eles. Era uma pescaria com redes, lançando as redes. E aqui nós podemos perceber na palavra que mais de uma vez Jesus fizera a analogia do evangelismo com a pescaria. Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 47, Jesus diz: O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha todas as espécies de peixe. Ele falando novamente de rede e de pescaria. Aqui Jesus não estava falando de uma pescaria com anzol. Você vê que ele fala lançando a rede. Em Mateus, capítulo 17 e 27, Jesus deu uma ordem a Pedro para ele ir ao mar. E o primeiro peixe que aparecesse, ele iria lançar um anzol. Ele iria lançar um anzol e ele ia tirar a moeda da boca desse peixe para que fosse pago o tributo. Essa pescaria é uma pescaria individual. A pescaria com anzol é uma pescaria individual. O indivíduo, ele pega um peixe de cada vez. Já a pescaria com rede é uma pescaria coletiva e é dessa que o Senhor enfatiza nas analogias, na palavra dele, sempre uma pescaria coletiva, né? Então, essa pescaria com rede requer maior número de pescadores envolvidos, como também se pega muito mais quantidade de peixes. Não se pega um por vez, se pega muito mais quantidade de peixes de vez. Quando Jesus faz essa analogia da pescaria com rede ao evangelismo, entendemos que Deus tem um projeto de pescaria que se chama evangelismo. Com esse entendimento, com essa visão que o Senhor nos dá através da palavra, nós podemos entender que a pesca fala do evangelho, certo? Enquanto as redes apontam para a quantidade de peixes e pescadores envolvidos, e que isso tem um lugar especial no plano e no projeto de Deus. Rede fala de relacionamento com cristãos e não cristãos. Em João, capítulo 17, versículo 21, Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam
um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Fica bem claro que para uma grande pescaria, antes precisa formar um ambiente de unidade, de relacionamentos saudáveis. Assim teremos resultados evangelísticos extraordinários. É importante a gente perceber a missão que temos diante da palavra do Senhor. O texto inicial fala como Jesus encontrou os seus discípulos. Foi pescando. E normalmente imaginamos que o início do trabalho era simplesmente jogar a rede e depois puxá-la. Mas existe uma perspectiva do trabalho de pescaria com rede. Em Lucas 5, versículo 6, a Bíblia fala de um momento onde eles apanharam muito peixe, uma grande quantidade de peixes. Mas também diz que as redes deles começaram a se romper. Se as redes se rompem, teremos um problema em cumprir a nossa missão. Quando as redes se rompem, nos causa problema na nossa missão. Pequenos rompimentos na rede causam uma grande evasão, uma enorme perda de peixes. Aqui o Senhor nos mostra que para evitar essa perda, as redes precisam ser lavadas. Muitas vezes, elas, quando são puxadas, elas esmagam os peixes menores. E assim, por isso é necessário lavar as redes quando termina a pescaria. Porque para que esses peixes menores não aprudeçam as redes e assim cause danos a elas. Aprudecendo os peixes na rede, aprudecem também as redes. E elas se rompem. E aí, os peixes, quando forem pescados, eles escaparão. E a perda é grande. Porque não precisa um rompimento grande para a evasão de muitos peixes. Pequenos rompimentos da evasão a uma perda muito grande de peixe. Não esqueça disso. Se no evangelismo a rede fala de relacionamento, é necessário que cada um se analise para não permitir que situações dentro de nós possa causar sujeiras e podridão e nos nossos corações e na nossa alma, nos nossos corações e na nossa alma. Não podemos deixar resquícios, não podemos deixar sujeiras para não contaminar a nossa pescaria. Eu vou estar orando por você e eu te convoco a você estar orando, pedindo ao Senhor que limpe seu coração, que limpe a sua alma. Porque a própria palavra de Deus diz: aquele que estiver limpo, limpe-se mais. E para termos uma grande pescaria, é necessário estarmos unidos, com os corações limpos e todos juntos com o mesmo propósito. Assim a missão do Senhor será cumprida através das nossas vidas. Pai amado, querido, maravilhoso, eu quero nesta hora, ó Deus, estar apresentando cada pessoa que estiver orando comigo nesta hora, para que o Senhor, ó Deus, possa sim estar trabalhando nos seus corações,
mostrando que temos uma missão e ela precisa ser cumprida, ó Pai, e que sozinho nós nada podemos fazer. Nós precisamos, ó Deus, de um ambiente saudável. Precisamos, ó Deus, de pessoas disponíveis a se deixar ser limpo pelo Senhor, pela Tua palavra, para que essa pescaria possa trazer grandes peixes e ser entregue no Teu altar, para que o Teu reino seja glorificado através do nome de Jesus. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, porque tem pessoas que quando vai evangelizar, não pensa na necessidade de limpar não só as redes, mas o seu coração, para que essa pescaria ela seja saudável. Deus te abençoe.